Olá Taubaté, olá Vale do Paraíba, muito boa noite para você que nos acompanha ao vivo aqui pela TV Cidade, no nosso canal 3 da NET. Começando mais um programa das 6 para você. Hoje não tem André Ferreira, mas tem eu e a nossa Lília Margarete. Boa noite, Lília. Boa noite a todo mundo que nos assiste. Hoje é um dia muito importante, vai ser um bate-papo bem esclarecedor. Bom, nós temos aqui no nosso estúdio hoje nossos convidados, nosso Max Nemitz, também o nosso Alejandro Veiga, Juliano Toledo, Celso Afonso e a nossa Rosa Frugoli, que são nossos entrevistados hoje aqui no nosso programa. Gente, boa noite para vocês, obrigado pela presença aqui no nosso programa. Boa noite, Rosa. Boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite. Boa noite, Alejandro. Boa noite, Juliano. Boa noite, Max. Boa noite. Bom, gente, hoje é um dia muito importante, hoje é 17 de maio, o Dia Internacional do Combate à Homofobia. Para isso nós recebemos aqui no nosso programa, nós temos a honra de receber grandes pessoas que atuam no combate à homofobia aqui na nossa cidade. Vamos começar falando de família, né, de autoaceitação, na verdade. Eu gostaria que vocês contassem pra gente como é que foi, né, para quem é LGBT aqui no grupo, como é que foi o processo de autoaceitação de vocês, que é um processo um pouco delicado para quem passa. Ju, você que já é conhecido nosso também, como é que foi esse processo de autoaceitação? Bom, primeiro eles pensavam que eu era uma garota lésbica no início, né? Por conta dos trejeitos que eu carregava na infância. A infância é onde a criança LGBT ela mais se expressa de uma forma que a leitura é muito mais fácil, porque ela é o que ela é, né? E quando eu era criança, já falavam que eu poderia ser isso ou aquilo, não com tanta confirmação, né, com aquela esperança, mas na adolescência, antes de eu me reconhecer como homem trans, quando eu falei que não ia aceitar mais padrões impostos, ia seguir o que eu queria mesmo ser, no início pensavam que eu era uma menina lésbica. E a aceitação nunca foi uma coisa que eu posso dizer que foi fácil, né? A minha família é de religiosos. Pra você, assim, Me identifico. Me identifico. Como você disse, que o pessoal te enxergava como uma menina lésbica pelos trejeitos, mas você mesmo, você teve essa confusão com de você achar, ou eu sou lésbica, ou eu sou bi, porque tem gente que passa. Sim, na verdade. Você sempre se entendeu como... Eu sempre me entendi como um homem, desde a infância. Por conta querendo ou não, às vezes algumas meninas lésbicas, elas trazem a masculinidade, né? Na essência. E eu trazia isso. E como ninguém conhecia a palavra transgênero, nem eu também, pra mim era só gay, lésbica, bissexual. Pra mim, eu também me categorizava nessa caixinha de uma lésbica masculinizada. Depois que eu fui entender o que era a transexualidade, de você não se identificar com gênero imposto, né? Mas de início, na aceitação, houve muito um rebate, né? Por conta da minha família que é religiosa, que tem conceitos que já é impregnado da família. Tradição, tradição, que vem é geração, né? Não é só a família de casa, é uma questão de alguns tempos. E para desconstruir isso, no início foi difícil. Agora tá sendo muito mais fácil lidar com essa temática, né? Porque eu não sou o único LGBT. Eu tenho os tios gays, tenho parentes, meninas também que são bissexuais, e no LGBTQ eu sou o T, de trans. A transição, aí eles não entendem ainda, a maior parte. Minha mãe, por exemplo, ela ainda chama eu de ela pelo nome de nascimento. Minha avó também. É uma coisa difícil, né? Porque pra eles é lésbica e gosta de mulher. Principalmente a geração mais antiga não entende um pouco disso. Daí isso tá sendo outro passo, que é outro tipo de aceitação, né? É isso. É que eu acho que essa evolução da aceitação da sociedade também envolve muito o que a legislação antigamente pregava. Sim. Inclusive, esses dias eu estava analisando a legislação por um caso qualquer, e por curiosidade eu fui ver o
que tinha de discrepância entre a sociedade com relação à mulher. E antigamente a mulher ela não poderia fazer nada sem autorização do marido. Sim. Ela não poderia trabalhar, ela não poderia assinar um contrato. Então isso vigorava até 2002 basicamente. 2002, a gente está falando de menos de 20 anos. É lógico, tiveram algumas alterações, 2002 não era tão assim, mas a legislação em si, ela é de 1916 e foi até 2002, em 2003 que virou. Então se antes você tinha uma legislação que era completamente machista, porque era o retrato da sociedade em 1916 e foi se prolongando, muitas pessoas que pegaram o centro da aplicação dessa legislação em 1940, 50, estão vivas hoje. Então, o conceito da sociedade com relação a homem e mulher e as atribuições e o que deve fazer, Sim. ainda existe. Vem mudando com passos de tartaruga, mas vem. Passos de formiga, né? Exatamente, Sem mas vontade, vem como mudando, diz. né? Desde 2003 que começou a ter um pouco mais de direitos. E se era assim com mulher, imagina com uma mulher Mas, trans, sabe, mas o que e imagina com relação à comunidade LGBT como um todo. Sim. O que eu acho mais interessante, por exemplo, porque na questão de aceitação, o Ju trouxe a questão religiosa da família. Da sigla, né? Sim. LGBTQ, IAP+, e tudo que vem na diversidade, eu sou o G, eu sou gay. E sou assumido, sou casado, trabalho normalmente, entende? Parte da minha família me aceita, mas parte não. E isso tem muito a ver com o cunho religioso, que infelizmente está muito né? fadado a algumas questões de preconceito e há uma ideia de sociedade, como eu posso dizer, judaico-arcaica, sabe? Com base nas questões religiosas que trazem a mulher como inferior. E a sua diversidade na questão que foge tipo do binarismo entre homem e mulher e suas atribuições já concedidas pela sociedade, o que foge disso tem que ser colocado de lado e marginalizado e morto. E hoje é um dia muito importante de conscientização em trazer que nós somos pessoas normais. Nós somos tão iguais quanto você que está aí do outro lado, vendo isso que está acontecendo hoje, e que nós também temos direitos e garantias, né, na legislação. A legislação ela demorou muito, mas é uma questão mundial, entende? O Brasil, próximo de muitos outros países do Oriente Médio, onde nós sabemos que a questão religiosa cristã é a maior parte lá, eles não têm, os LGBTs não têm direito a nada, entende? A nada. E nós aqui, poxa, nós podemos casar, nós podemos adotar filhos, eu posso garantir direitos para o meu marido de previdência, de sucessão, eu posso ser uma pessoa comum, posso ser como qualquer outra pessoa, mas infelizmente se você foge do padrão, se você é uma pessoa estranha, que não segue o que a sociedade diz, você está fadado a perdas, entende? E de uma certa forma isso não é um pouco justo, sabe? Então, a questão minha de aceitação, hoje em dia, de autoaceitação, que foi a pergunta que ele fez, eu estou muito bem. Obrigado. Cada dia é uma luta, você vê olhares, você vê narizes tortos. Se você se veste de uma forma, se você já é um pouco delicado da forma de tratar as pessoas já te colocam numa caixinha e te limitam e jogam o estereótipo em cima, entende? E às vezes a pessoa só é delicada. Ela só é um ser humano, entende? E as pessoas trazem uma questão de julgamento, porque a geração anterior ensinou a julgar, e a anterior ensinou também. Não só julgar, como caçoar também. Sim, De fazer maneira chacota. jocosa e como se Fosse ser engraçado. LGBT fosse algo inferior e engraçado. Sim, mas vem de vários aspectos da humanidade. Porque não só como aqui, em outros países também, foi uma luta. Houve muita luta. Então, não é algo que a gente tem que ir a passos de formiga e conseguimos. Não, é diariamente, porque tem muitas questões ainda que mesmo tendo leis, na prática não funcionam, entende? É mais pra, aí tipo existe assim... a diferença entre o que está na lei e como a sociedade lida Sim. com o que está na lei. Às Tem que vezes ter é a por aceitação da lei, Às né? vezes é por conta do desconhecido. Aham. Eu comecei falando de uma vivência, mas eu não expliquei essa vivência. Às vezes a gente precisa ser um pouco didático. Sim. Uma menina lésbica é uma menina que se reconhece como mulher
mas gosta de mulher, né? A menina lésbica é essa pessoa. Nasceu no corpo feminino, que é imposto socialmente, ela se identifica com esse corpo feminino, com o papel social feminino que a sociedade traz para essa pessoa. Com as atribuições. Com as atribuições. E ela gosta de mulher. No meu caso, foi ao contrário. A sociedade impôs o papel feminino, trouxe como eu fosse mulher, mas eu me identifico com o papel social masculino, independente do meu corpo ser outra coisa para outra pessoa ou pela sociedade. Então a pessoa que é transgênero, ela se identifica com um gênero que não foi designado. No caso, eu nasci como mulher, entre aspas, e eu me reconheço como homem por conta do papel que me aproximou como identificação. E pessoal, e pessoal meu seu, também, né? é a minha essência, né? Sim. Hoje, a data de hoje, ela é marcada pela exclusão, né, de doença, né, como a homossexualidade sendo doença. Então, gostaria de saber da doutora, a psicóloga, a doutora Rosa, o quão isso é importante, né, pro combate Eu acho que na atualidade, assim, uma das grandes bandeiras que a gente tem que ter é explicitar que a condição de LGBT é saudável. Então, assim, eles não têm nenhuma doença, né? Eles têm uma identidade de gênero que talvez não combine com a minha, que não combine com a de vocês, mas são pessoas comuns como nós, né? E aí o pessoal também falou assim da questão da família que vocês colocaram, né? E isso me chamou muita atenção, porque a gente está demarcado numa sociedade que a figura do homem masculino é muito importante. Então, a gente ao se inserir nessa sociedade, desde quando a gente nasce, a gente já tem papéis delimitados, como é o caso do papel masculino e do feminino, do homem e da mulher. Então, assim, para a família não é fácil, porque a família, como nós também, a gente aprendeu a binaridade, né? Então, assim, se eu nasci como sexo feminino, eu sou mulher. Eles vão me dar vestido, eles vão me dar boneca. E os nossos pais tiveram isso, e os nossos avós tiveram isso. É meio que já automático. É automático. Então, a nossa subjetividade ela é formada a partir dessa verdade, que é uma verdade construída. Então, que nós temos o sexo fêmea ou de macho, isso é fato, né? Agora, como a gente desempenha esse papel de masculino e feminino é outra coisa. Então, como, né, eles estavam falando aqui a questão da lei. Até 2002, nós mulheres, a gente tinha poucos direitos. E a gente emancipou, tanto é que a partir de 1985 a gente já tem uma delegacia da mulher. Então, se a gente sofre violência, a gente tem um espaço específico de atendimento de política pública, né? Assim, antes não existia, a gente apanhava em casa e ficava quieto, por exemplo. A gente sofria violência e ficava calado. Então, houve essa mudança, né? Isso significa que essas situações são aprendidas. Então, a questão do meu papel de mulher e de homem também é aprendido. Então, assim, eu posso ter nascido, sim, como mulher, mas aí eu vou me desenvolvendo. Mas eu me identificar como mulher, e além de tudo, quando eu for adulto ou depois da puberdade, na adolescência, eu ter desejos por homem, isso é uma outra condição, que são coisas diferentes. Então, assim, numa sociedade que eles definem homem é homem e mulher é mulher, o que é certo, o que é errado, e o que não cabe disso é doença, para outras pessoas que têm outras organizações de desejos, de identidade, fica muito complicado para essas pessoas. E aí, como a gente não consegue lidar com isso, principalmente quem tem receio, quem tem medo, o que a gente faz? A gente coloca eles lá e a gente pra cá. Mas muitas vezes é porque a gente não sabe lidar com isso, porque a gente não entende, né? Mas e é importante a pessoa estar aberta a essa compreensão, porque muitas pessoas não se abrem por não entender, né? O preconceito, então, seria talvez um medo, seja ele de qualquer coisa, de você bem não provável. ter A questão da homofobia, com certeza. O próprio termo, né? É uma aversão. É um medo aversivo, né? Ou é o desejo. Ou é alguma coisa Ou é algo invisível, embutido, é algo que eu não consigo lidar com isso, e aí eu quero destruir o outro. Sim. Né? Então, essa destruição é complicada. Agora, a questão da família, que eu acho que a gente tem que pontuar aqui, de muita importância, é o seguinte: se eu tenho um filho que não combina com esses moldes assim, padronizados, antes
dessa relação desse filho, eu sou mãe, eu sou pai, eu sou tio, eu sou primo, eu sou a família. Então, assim, independente do meu filho, de quem eu estou cuidando, ter uma identidade de gênero diferenciada ou uma orientação sexual diferente, eu tenho que assumir o meu papel de acolhimento de família. Então, porque ali, antes de qualquer coisa, é uma pessoa. Exato. Então, vocês são filhos, vocês são Exato. esposos, vocês são maridos, enfim. A gente está esquecendo desse papel que é do acolhimento de Com pessoa, de reconhecimento de pessoa. Eu preciso, independente de quem eu sou, eu tenho uma obrigação social que é do respeito do outro, independente desse outro, da classe social, da questão étnica, da questão da orientação sexual. E hoje, nessa contemporaneidade, parece assim que a gente não está conseguindo permitir que o outro tenha direito como eu. E aí o que eu faço? Eu falo que ele é doente. Então uma coisa que a gente também precisa deixar muito bem claro aqui é que a questão da população LGBT, etc. Então, se eu sou homossexual, se eu tenho uma identidade de gênero diferente, eu não sou doente. Eu sou uma pessoa comum. Eu trabalho, eu tenho amigos, eu não vou passar isso, não é porque eu sou heterossexual ou homossexual, você vai conviver comigo, você vai ter o mesmo desejo que eu. Viva as diversidades, né? Poxa vida. Exatamente. Então, não tem gente alta, gente baixa, gente gorda. Exato. Então, o meu desejo cabe a mim, o outro precisa me respeitar. Sim, e isso é algo muito íntimo, né? Porque é muito engraçado a sociedade cobrar algo assim. Quando você vai se assumir, quando que você vai falar para sua família? Quando que você... Isso gera uma angústia e uma ansiedade de você ter que falar sobre algo íntimo seu, entende? Então você se sente muito invadido. Algo a ser anunciado, uma coisa que é sua. particular. Exatamente, e isso de uma certa forma desperta o quê? A reprovação de algumas pessoas, entende? Mas é isso que você trouxe mesmo, da questão do ser humano, né? Disso que eu acho mais interessante, da mãe reconhecer o filho e deixar que as tradições, entende? A questão de religiosidade seja maior que o amor pelo filho, porque a família é acolhimento, mas em muitas vezes você é expulso, né? entende? Eu tenho alguns familiares que eu não tenho contato e, assim, tudo bem, porque hoje existem pessoas próximas a mim que eu posso falar assim, olha, tem a idade para ser um tio, tem a idade para ser um avô. Então você traz no coração, baseado no amor, essas relações, esses laços. Porque é muito complicado você às vezes conviver com pessoas que não aceitam e você se anular, se negar e às vezes achar que é um doente. Porque muito bom o dia de hoje, porque muitas famílias buscavam a cura gay com psicólogos. E a partir do momento que foi lá trazido pela Organização Mundial de Saúde que aquilo não tinha nada a ver com doença, que era algo relacionado à personalidade da pessoa, né, na questão de sexualidade, isso foi avançando. Porque antes disso, por exemplo, e recente de uma certa forma, tentaram derrubar isso, né, e voltar que seja cura. Eu fiquei pensando assim, nossa, eu sou casado, acho que meu casamento vai anular, né, porque eu vou ser um doente, mas a própria sociedade se manifesta, entende? Assim como o Conselho de Psicologia se manifestou, e a OAB e todo mundo, e quebram porque a questão do Congresso Nacional do nosso país, a gente sabe a realidade como é muito conservadora, entende? E as pessoas ligam a questão de homossexualidade, né, e não só a questão de homossexualidade, que é a orientação sexual, mas a questão de identidade de gênero também, ligada à perversão, né, é algo que não é bom, que é errado, que não é saudável. As pessoas ligam isso com doença, mas não, gente, vocês estão misturando as coisas, né? Também um outro ponto pra gente discutir aqui é assim, se uma criança vai crescendo, né, e ela nasceu menina, e ela se sente menina, o próprio desenvolvimento dela enquanto criança, né, púber e adolescente, gente, já é difícil. Então na escola ela tem conflito. Então, qualquer criança e qualquer adulto tem conflito. Agora, se essa criança ainda ela tem essa condição de uma identidade de gênero diferente, é justamente o que a gente não pode fazer, é afastar ela. Essa criança, ela precisa de muito mais acolhimento. Por quê? Porque talvez por ela ser mais diferente do que as outras crianças, ela tenha um olhar diferenciado negativo. E isso às vezes afasta da educação, né? Exatamente. E assim, estatísticas demonstram que isso às vezes acontece, e na maioria das vezes com jovens trans, que na escola são excluídos por uma questão de aparência. Porque, por exemplo,
eu sou gay e a minha orientação sexual, eu sou homossexual, entende? Quem me vê na rua, nossa, ele tem barba, ele fala grosso, Eu digo ele por é, experiência própria. ele é mais um como nós. Sim. Mas se você é transexual, não é assim que funciona. E isso traz muita É questão aquele relacionada. estereótipo, né? As pessoas Sim. que têm mais trejeitos de parecer. É o que aparenta, né? Ela vai Isso. O sofrer que aparenta. mais violência. Ela Bom. sofre violência psicológica, ela sofre Sim. violência Sim. sexual pela condição dela, Sim. ela sofre violência patrimonial, ela sofre Absurdo. diversas Não é só o violências. físico, Não, muito daqui, diversas. e às vezes o aqui impede a pessoa de ter uma inclusão na sociedade, porque ela mesma se exclui, se isola, entende? E vive uma solidão que leva à depressão, ao suicídio. suicídio, As estatísticas sim. estão aí para mostrar, É. na verdade. A gente não pode esquecer que, assim, por dia, Sim. a cada 16 horas, uma pessoa da comunidade LGBT, ela é morta pela condição dela. Não é que ela está doente, não é que ela foi atropelada. Pela condição dela, Por que simplesmente ser, independente da vontade dela, ela foi assassinada por causa disso. Então, É muito assim, engraçado que, assim, a morte, ela é só falada quando o corpo não está mais presente, mas não falam da morte interna emocional. exatamente. Que eu acho que é a gente pior, destrói que a avassaladora, pessoa. mano. A tortura, É a que vem aos tortura poucos, aos no decorrer dos poucos, anos, com várias cotidiana. atitudes. No Todo cotidiano, dia. eu digo Cada dia isso. uma atitude que vai minando Sim. até a vontade da pessoa de viver e de aparecer na sociedade. Eu digo Sim. isso por conta da vivência da pessoa trans escolar no ambiente escolar, né? Às vezes você se autoafirmar com o outro gênero, é necessário provas, é necessário uma mudança no RG, é necessário a mudança externa corporal. E as Tem que estar no pessoas papel. têm que estar no papel. Se você quer ser homem, por que você fala fino? Ou se você quer ser mulher, por que ser galo, sabe? Uma coisa que eu vejo, as mulheres trans, elas sofrem muito mais do que os homens trans, por conta do físico, né? O homem Da trans, comprovação, sim, né? homem trans se começar a tomar a harmonização, eu digo por mim, é muito mais rápido as Então, mudanças, essa né? questão aí que os homens possam sofrer um pouco mais, por a questão de homem tem que ser macho, tem Sim, então é certa, então tem mesmo isso, é mais... É que daí entra na questão do binarismo das atribuições que você já tem que ser. Homem não chora. Não, se você quiser Isso. chorar, você chora. Eu acho sim. Não que eu seja um desconstruidor, mas eu acho que se você quiser fugir do padrão, tá tudo bem. Tá tudo bem. Você faz o que você quiser da sua vida, desde que você não desrespeite o outro. Mas A porque questão- as pessoas vêm às vezes com perguntas Não, pra só ver a sua sim, a resposta, reação. e a resposta ela usa contra você e fala que você tá errado. Mas exato. meu, eu respeito a tua ideia e você respeita a minha. Eu acho que é a liberdade, entende? E você não fazendo mal pro outro, meu, Sim, exatamente. tá ok. É a Não questão tem da essa questão. passabilidade também que a gente adquire, né? A pessoa trans, quando ela começa com a hormonização, os homens trans têm muito mais passibilidade. Eu tenho uma passibilidade, assim, que quando as pessoas me veem, falam assim, é um menino de 17 anos na puberdade. Agora, se uma menina trans fosse começar o processo hormonizador, as mudanças iam demorar mais, né? E ainda mais, a gente sabe que a gente está numa sociedade machista. Claro que a gente sofre, são ambientes diferentes de preconceito, né? E no ambiente escolar é aquela fase heteronormativa explodindo, né? Eu sei porque eu vivi. Eu comecei a transição externa foi no final do 3º ano Ensino médio. do ensino médio. Mas eu lembro também o peso que tinha só por eu estar masculinizado, sem harmonização nenhuma, sabe? Porque, querendo ou não, a gente quer se relacionar, relacionamentos, Claro, as claro. amizades. Sentimento Claro. Sim, o relacionamento amoroso era um pouco mais difícil. A amizade, sorte que eu já tinha amigos de muito tempo. Mas eu saí daquele ambiente, fui pra outro, era outra coisa, né? A aceitação. Eu queria saber um pouco agora do Celso. Celso, você que é empresário, né, dono do La Casa, um long bar, né, bem conhecido aqui de Taubaté e da região. A gente sabe que algumas empresas, elas discriminam pessoas que são LGBT.
Então, você, como um empresário bem sucedido, como que você vê isso? Bem, boa noite. Existe muita dificuldade pra gente, né? Na realidade, eu sinto assim, eu sou respeitado como empresário em algumas pessoas, porque eu, além disso, além de ser proprietário de uma casa LGBT, eu sou honesto, entendeu? Então pago minhas contas em dia, faço tudo certinho, então as pessoas acabam tendo um respeito a mais com relação a isso. Mas eu vejo muita gente passar em frente o bar e falar, nossa, aqui é cheio de viado. Nossa, aqui é uma perdição. Nossa, envelheceu horroroso aí dentro. Nossa, entendeu? É umas coisas assim que você fica absurdado, tipo assim, meu Deus, o que eles acham que tem atrás dessa porta? É a curiosidade, eu acho, porque eles têm aqui é comprar, né? A imaginação que eles têm com relação até um certo fetiche, né? Do que é feito lá, do que não é feito, a proibição das coisas, né? E eu até falo para as pessoas, assim, eu acho que até é meio natural, porque eu, por exemplo, a primeira vez que eu fui numa casa noturna, no barzinho, eu imaginei que eu fosse entrar porque eu tinha 18 anos de idade, em 1980, tinha acabado de ter a abertura, né, do Brasil estava chegando aí, então o negócio estava meio complicado ainda, não estava fácil, o negócio estava bem complicado. Bem, eu sou filho da ditadura, né? Eu nasci em 1963, então um ano já experimentei diversas coisas que eu não aconselho ninguém a experimentar. Então eu fui criado naquela cartilinha, assim, que Brasil é lindo, maravilhoso, Transamazônica é a maior obra do mundo, que vai levar tudo a todo lugar. Então uma série de mentiras que na realidade foi sendo desconstruída aos poucos. Né? Então eu não falar que eu me aceitava, eu nem sabia o que era gay, não existia nessa época. Ou você era viado, né? O viado, giletão, essas coisas todas assim, que é bissexual, a chacota, né? Faziam isso, entendeu? Corta os dois lados, aquela coisa toda. E criança, ainda hoje é muito cruel, criança é muito verdadeira. Né? Você. Então se você tem trejeito de alguma coisa, assim, um trejeito um pouco mais delicado, ela já fala, é bichinho aí e tal. Então, ou tentam abafar. E você fica meio naquela coisa, bicha, mas o que é bicha? Eu não sei o que é isso. Eu não sei o que é ser isso, né? Porque você só apenas né? Você não sabe, você não sabe. Porque desde que você se aceita, você simplesmente não importa se é viado, bicho, mas aí, só um termo. Mas aí você é criança, você não sabe o que é. Criança, né? E daí você vai, cresce naquela mente retrógrada de que é melhor ter uma filha na zona que um filho viado. Ou nossa, é melhor. Uma tragédia isso que eu sou, né? Então, você falar assim, não, prefiro ter um filho bandido na cadeia do que um filho viado. Você fala, meu Deus do céu, o que é isso que eu sou? Eu sou tudo de bom, eu sou tudo de bom. Esse ser horroroso que outros preferem ter um filho bandido do que ter um filho viado, entendeu? Graças a Deus eu nunca tive problema maior com relação a isso, com relação à minha mãe. Minha mãe sempre foi muito minha parceira. Então, quando ela veio a descobrir, através de uma carta da minha tia, que pediu para que minha tia era estudada, universitária, tudo, foi pedir para que eu fosse contatar uma psicóloga para eu poder me curar disso. Eu falei, mãe, mas eu tô doente, né? Doença que é muito bem. Não, sim, mas como que você é? Você é igual o Clodovil? Eu falei, cada um é cada um. Por isso a importância da gente falar sempre, porque é o parâmetro, né? A gente tem que ter alguma coisa, deixa eu entender. Não, porque era o cara mais em alta na TV. O comparativo melhor. E ele assumidamente gay. Então tinha um respeito assim, mas existia a contrapartida que ele era demais afetado. Então a preocupação das mães, no caso, é tipo assim, nossa, meu filho é afetado. Pode ser gay, mas não seja afetado. Então, afetado por o termo, o que afetou? Entendeu? Então, você vai sendo criado nisso. Daí conseguia, a minha mãe falou assim, olha, eu não consigo entender, mas eu aceito você é meu filho. Isso é lindo. Entendeu? Isso é lindo. Então foi a frase mais bonita que eu ouvi assim, que me deu a segurança de continuar de sendo o que eu era, né? O que eu sou até hoje.
né? Então, eu nunca me considerei doente, nunca me considerei, sim, diferente, mas mais pelo gosto de afetividade do que por outras coisas, entendeu? Porque me acho super normal, não tem nada então, né? E às vezes diferente das pessoas. Exatamente, daí as pessoas às vezes trazem, não, você tem que fazer a diferença. Eu já faço. Porque trazem a questão de serem iguais, né? E tudo bem, mas eu acredito que cada um tem a sua vivência e as pessoas se diferem, né? Quer seja pelo gosto, ou para onde vai, ou com quem gosta de estar, qualquer coisa, são as diferenças. Mas o que nós temos, que eu acredito, são semelhanças. É o semelhante que atrai semelhante. Daí, se você vê que não está dando certo com uma pessoa, automaticamente você vai se afastar por uma questão de saúde sua, saúde mental, física, em todos os aspectos, entende? Mas pra ter paz, pra não ter que ficar lidando com Poxa papo vida. chato. Mas a gente LGBT... Não te completa, né? Não faz Exato. parte. Sim, mas a disso. gente LGBT, a gente tem com... É nosso, de despedida, de Sim. gente que não aceita, gente que vai embora, se afasta. E eu acho que isso, querendo ou não, é bom, porque faz a gente faz mais fortes, né? Mas assim, a gente já espera Mas algo assim é uma também. despedida desnecessária, porque o motivo que eu gosto de estar despedindo não é... Às vezes é necessário, eu prefiro Não, que uma eu tô pessoa dizendo assim vá mesmo, sabe? Desnecessário, sim, isso com certeza, mas eu digo desnecessário no sentido, tirando a falta de conexão e Empatia. que ele tem, e respeito, né? Por que vai afastar? Às vezes vocês poderiam ser ótimos amigos, gostar sempre das mesmas coisas, fazer os mesmos programas. Por que vai afastar? Só por causa de uma condição? Mas é que tem pessoas que não conseguem entender isso, não entra na cabeça dela, que eu posso ser diferente, eu posso gostar de outros. Eu acho meio imbecilidade, eu acho que sou mais velho daqui, eu acho uma imbecilidade o hétero normativo, aquela coisa tudo tal assim, eu não gosto de gay, não sei o que, eu não gosto de homem gay, aquela coisa toda. Eu falo, você é idiota, vai sobrar mais mulher por você não quer mulher, Olha, a gente tá contribuindo. vida. Eu vou pegar os homens, você pega a mulher. Pronto, acabou, tá resolvido o problema. Não, mas ele se incomoda com a nossa condição ou com a nossa felicidade. Sim, e a questão, eu acho, Né? do afastamento é Felicidade. simplesmente do seguinte fato. Por exemplo, eu penso da seguinte forma: certas pessoas, você tem que tratar o assunto se você sabe se a pessoa vai estar de acordo ou não. Eu acho que se existem discussões, é o que ocorre pelo menos na questão familiar. Você sai do seu seio familiar, você se afasta da sua família, porque se você simplesmente for se abrir, as pessoas não vão te aceitar, não vão te entender, vão recriminar, limitar, julgar, xingar. Daí o que você faz? Se afasta. E isso não ocorre só com a família. Alguns amigos também agem dessa forma. E eu acho assim, pela amizade, não vamos trocar sobre esse assunto ideia, entende? Pela nossa amizade, eu acho que é a questão do respeito. Da mesma forma como eu respeito você e tem coisas que eu não aceito em você, eu prefiro não falar, pra gente manter uma harmonia. Mas você acha que manter a harmonia É se afastar, essa, né? se afastar, e essa harmonia é deixar o assunto mais importante, que é você, tapado? Não, acho que talvez foi a forma que você ouviu, talvez não tenha entendido. Sim. O que eu quis dizer é que, por exemplo, eu tenho familiares que não compreendem muito bem a minha condição, entende? Então eu prefiro não trazer como um assunto de discussão, porque eu não vou discutir sobre a heterossexualidade dele. Assim como eu acho que não tem que discutir sobre questões pessoais minhas, mas tem pessoas que trazem isso na mesa para conversa, como amigos, e isso traz o afastamento. Porque você vai só assim ter harmonia, paz, saúde, se certas coisas não forem conversadas. Eu penso nisso. Porque você abre o assunto, a pessoa já acha que tem a licença para botar bedelho e falar como você tem que fazer, que você não está certo. Toda vez comigo foi assim. Quando eu fui falar para certas pessoas, elas vieram com um discurso muito bem feito, falando que isso que eu estava fazendo não era o melhor para mim e que eu estava desagradando minha família e várias pessoas. Eu pensava assim comigo, mas e eu? Por que eu vou me manter com uma pessoa que pensa isso de mim? E tem amigos que, por exemplo, tem amigos que da minha época de escola que hoje sabem que eu sou gay, pessoal da Escola do Bosque da Saúde aqui em Taubaté, me respeitam por saber quem eu sou
E isso não fez diferença. Mas tem amigos que se afastaram e foram declarados que, olha, não é isso que eu esperava de você, entende? Mas eu acho melhor que essas pessoas Daí você se afasta. né? Essas pessoas Mas se são os afastem. limites. Eu acho que toda relação assim tem que ter Sim. limites. Assim entende? como muitas pessoas se aproximam por essa mesma causa. É o esse semelhante mesmo atraindo o tempo, semelhante, né? Eu acho que agrega muito. Eu vou direcionar agora a pergunta para o Dr. Alejandro. O público LGBT já conquistou bastante coisa ao longo do tempo. O senhor acha que existe algo que está ameaçado, né, dentro do nosso contexto atual hoje? O contexto atual, eu não sei até que ponto a sociedade vai aceitar algumas diretrizes que essa atual gestão tem colocado como uma forma de ideia. Porque até então só teve uma baixa nos direitos LGBT que foi retirada da parte de direitos humanos, o combate à homofobia. Então, O conselho, né? Sim. Como muitos Por outros enquanto, juntos, né? essa foi a única baixa da atual gestão. Mas a gente sabe, por entrevistas anteriores, por posicionamentos anteriores, que a previsão não é de uma melhora. Então, no mínimo, a gente espera que estagne. Porém, existem 2 projetos principais que estão tramitando no Congresso, que é para alavancar o combate à homofobia. Um foi proposto pelo João Willis e outro pela Maria do Rosário. Então, os 2 versam pelo combate à homofobia, ainda está em tramitação no Congresso, só que com a atual gestão a gente não sabe se ele vai ter um aceleramento ou se ele vai diminuir, se ele vai estagnar ou então até ser vetado. Então, não sei se você sabe, mas o deputado Davi Miranda, ele está com uma proposta de Lei Maria da Penha para LGBTs. Algo que se aproxime na questão de violência, de abuso sexual, entende? E pode Mas ser... mas é o que acontece, tem uma Pressão contra isso muito forte, porque quando o Jean Willis foi expulso, né, daqui, ele que assumiu a pauta, entendeu? Entendi. Então, ele também está muito em ativa lá no Congresso, mas é uma minoria. É muito complicado isso, a questão de representatividade, né? Porque é a falta nas urnas, é a falta de consciência em quem votar. Então, né? É que as pessoas, quando elas votam, elas pensam qual é a minha dor principal. Então, eu vou votar nisso. E as pessoas, elas esquecem qual que é a maior dor coletiva. Sim, tem muito isso, até porque tem muita gente que fala, né? Às vezes reclama de um deputado, mas tem alguém que fala, não, mas ele me ajudou nisso. Exato. Ele me deu uma Mas cesta básica. Você Só consegue que, pegar tipo, a isso no gente âmbito municipal, né? Não é só você, né? Tem todo um todo. E é certeza. isso que eu acho importante da gente agregar todo mundo com o direito de ser o que é, né? Sim. Mas falta essa discussão, ela representatividade no vai Congresso, muito mais eu penso. além do que o respeito pelo LGBT. Mas é o que eu Ele penso, a vai- maior parte lá é conservadora, porque Sim. a legislação ela é feita onde? Na Casa de Leis. Sim. O que se a gente for equiparar numa questão de patamar assim, de avanços maiores, é o judiciário. Sim. O STF tem uma mente mais aberta com o avanço mundial, porque tanto o executivo quanto o legislativo são muito conservadores e ficam aí à deriva do povo e é corrupto. Vamos falar que o judiciário também não E é. ainda bem que o mas eles são STF discretos, é mais- né? Eles não são vou chamar discretos. nem de liberal nem aberto, vou chamar de justo. Então, cara, É essa a questão. eu compreendo isso. Ainda bem que o STF é quem julga. Uhum. Porque se a gente dependesse da mente conservadora que tem no Congresso e da mente conservadora que existe no Poder Executivo para julgar, a gente tá... E o mais estranho disso tudo é que quando você traz os avanços que ocorreram pelo executivo, né, pelos presidentes, as pessoas tendem a dizer que isso foi avanço da esquerda, sem pensar que é um direito humano, Sim. entende? Eu acho que essa é uma E, questão meu, boa pra gente independente falar, de né? direita ou esquerda, eu acho que a gente tem que pensar à frente, a gente tem que É ser do progresso, Então, e aí entendeu? acontece o quê? Nos últimos 16 anos a gente tem um histórico de esquerda no poder. Uhum. E aí, as últimas evoluções de 16 anos, ou seja, 2003 para cá, coincidentemente desde a instituição do novo Código Civil, Sim, sim. que ampliou os direitos dos humanos como um Uhum. todo, nos últimos 16 anos vem sendo feitas políticas
para avanços. melhorar. Sim. Então os avanços de fato foram feitos no governo de esquerda, mas não porque isso é uma ideia de Não esquerda. é, porque tem muita gente que Mas fala, é porque você foi é uma gay, você é de esquerda. Não, coincidência. gente, eu sou Sim, apolítico. porque entende? foi uma coincidência de quando os direitos foram ampliados, foi o início de um governo esquerdista. Uhum. Então não são ideias esquerdistas. E, por exemplo, uma coisa políticas que foram feitas eu, durante a na questão de legislação leis e tudo mais, de avanços, né? Muito interessante, eu já tinha pesquisado a Já respeito tinha da feito estagnação essa e tal, mas não tem como, de uma certa forma, retroceder o que já existe, há um efeito de escalada, Sim. porque é a omissão do executivo e do legislativo, então o jurídico, o judiciário tem que fazer. Sim. Se eles fizerem alguma coisa, por exemplo, o que querem trazer é uma lei próxima da questão de racismo, né, de você não trazer a questão verbal ou de agressão física e tudo mais. Então eles estão dando ideia para o legislativo fazer leis, mas eles se abstêm disso e deixam a deriva, né? Então o que nós temos, por exemplo, são resoluções do CNJ, são questões que não estão na lei, né? Não, elas são... Não tem nada são legal, medidas- não é legal, são né? medidas É legal, gente. que chegam de uma forma assim, se chegar no judiciário, a gente barra, mas não é uma imposição que isso seja feito. E O dia problema 20 é e o- chegar até o último extremo Uhum. do judiciário, a pessoa que sofreu corte, aquilo, né? ela já está anos-luz no sofrimento do que qualquer Sim. outra pessoa Não. que tem uma legislação. O mais legal é que dia 23 de ajuda. maio o STF vai voltar, né, a votação a respeito de criminalizar a homofobia e É a até bacana que LGBTfobia. você entrou nesse assunto, que é uma outra pergunta nossa. O que pode mudar com essa nova votação do STF para criminalizar a homofobia? Ele acaba fazendo com que o crime ele seja efetivo. Então, que exista um crime específico e não que seja uma interpretação de um crime como racismo, entendeu? Então, tendo um crime específico, é lógico, tem que analisar as condições de quem cometeu o crime, de quem foi a vítima do crime, mas isso ajuda porque você não tem uma interpretação de que foi homofobia. Você coloca, sim, é homofobia, é crime, artigo tal, Você da tipifica, lei, né? Exato, da lei X, pronto, acabou. A partir desse momento, você não tem desdobramentos para que aquilo de fato seja interpretado. Ou seja, a pessoa que cometeu o crime, provavelmente, lógico que depende de caso concreto, ela vai ser punida de modo mais rápido, porque não vai ter toda essa análise para saber se de fato é por conta da homofobia e equiparar a homofobia a algum racismo, alguma espécie de preconceito que já existe em lei. Que já está instituída agora, entendeu? Eu queria fazer uma pergunta para a doutora Rosa, porque assim, hoje com a nossa vida corrida, né, várias coisas a se fazer ao mesmo tempo, teve um aumento, né, um crescimento de bastante de pessoas com ansiedade, depressão. Então, isso sim deve ser tratado, mas eu queria saber com a senhora como que isso pode afetar, por exemplo, uma pessoa que ela está sofrendo, ela está sentindo algo, ou seja, é uma coisa que é dela, mas que na sociedade ela vê que isso não é certo, não é correto, ou a família, ou, né, culturalmente, qualquer, seja recriminado de certa maneira. Como que isso afeta a pessoa? Como que a gente pode fazer com que isso não, esse assunto não seja tão, não se torne tão perigoso para até possivelmente causar Um problema, né? um problema grave. e isso. Então, a gente estava falando aqui anteriormente, né? Eu tenho um grupo de amigos, né? Na adolescência, como eles falaram. E aí, eu tenho trejeitos, eu tenho um posicionamento diferenciado, e eu começo a ser recriminado. Então, qual é a tendência? Eu me fechar. Então, o que a gente estava falando? Então, assim, eu vou me afastar. Então, é uma estratégia? É uma estratégia, só que tem as consequências disso. Quando eu me afasto, eu estou falando para mim que sou eu que estou errado. Então, assim, eu sou desse jeito X, que não importa qual, eu me posiciono enquanto pessoa, o outro acha que eu sou errado. Quando eu me afasto, eu estou confirmando isso. Então, na minha subjetividade, eu estou introjetando, nossa, eu que sou errado.
Então, a partir do que eu estou errado, eu me sinto culpado a respeito disso. Então, assim, a gente precisa ter uma sociedade que divulgue essas informações, que mostrem para as pessoas, não, meu bem, você é você não é doente, você é uma pessoa comum. Se o outro não gosta da pessoa que você é o outro que tem dela, problema, né? não eu. Exato. Então, assim, eu não posso me afastar. É claro que se eu estiver em risco, eu tenho que me afastar. O problema ele é bastante mais complexo quando isso vem da família, né? Então, porque o como conjunto... o Celso mesmo falou, Exato. que tem pais, muita gente que fala que prefere ter um filho bandido ou um outro. Isso é uma agressão muito grave. Exato. Isso é uma violência explícita, inclusive, né? Mas assim, vamos pensar, essa criança que está crescendo ou um próprio adulto. Então, assim, eu tenho um conflito, o outro fala que eu sou o problema, eu me afasto, eu vou me fechando, então eu não vou mais lá. Eu não vou mais na casa da minha avó, eu não vou na casa do meu tio, eu não posso ir naquele trabalho. Então, eu estou me privando. Isso vai ter consequências, quer dizer, eu não estou me aceitando. Então, isso é um tipo de comportamento que sim, pode aumentar a minha ansiedade, vai colocar a minha autoestima, ou seja, qual é a visão que eu tenho de mim? Péssima, porque eu não fiz nada e eu que sou errado. Então, as consequências de eu não poder ser quem eu sou, eu não ser aceito como uma pessoa comum, que tem acertos e erros, vai ter consequências para mim seríssimas do ponto de vista psicológico. Tanto é que nos números, dentro da questão das mortes da população LGBT, a gente tem um quadro de suicídio, de automutilação. Sim. Quer dizer, porque todo mundo fala que eu sou errado, eu também falo que eu sou errado, então assim, para que eu estou vivendo? Para que eu existir, sirvo? qual é a razão? Qual é o sentido da minha vida? E isso, a sociedade é responsável. Eu sou responsável, você é responsável. Com certeza. Nós somos responsáveis porque nós estamos criando pessoas, a gente está fazendo cidadãos que partem do princípio que são errados. E eles não fizeram nada de errado. Essa que é a questão. Eles são pessoas, só que são pessoas que talvez não combinem com a minha orientação sexual, com a minha identidade de gênero. Entendeu? Então tá ok. Portanto, assim, os serviços de saúde, a escola, sobretudo. Então, assim, o papel da educação, nós precisamos trabalhar na escola, assim, a questão da sexualidade. A gente precisa trabalhar a identidade de gênero. E isso não é ideologia de gênero, isso é ciência. Eu preciso informar para a minha população que tem pessoas dentro da sociedade que não são doentes, elas são diferentes. Inclusive, a gente tem que tomar mais cuidado ainda com elas, para a gente dar suporte para essas pessoas, para eles não terem, sabe, nível de depressão intensificado, ansiedade, tentativa de automutilação, suicídio. Então, a gente precisa cuidar dessas pessoas. É complicado, né? É difícil de entender esse conceito, porque todos nós somos diferentes, aliás, tudo é diferente, né? Desde de cor, de olhos, cabelos, a natureza é diferente, Se você tiver uma 5 flor é filhos, diferente você vai da ter 5 outra. pessoas diferentes morando na Exato. casa. Então, se todos somos diferentes, por quê, né? Se valer de uma pessoa que tem alguma coisa específica diferente, se ter todo esse... E uma questão também, se eu estou percebendo que na minha família tem uma pessoa ali que ela é diferente e ela vai crescendo, não significa que quando ela tiver 18 anos, se ela for homossexual ou tiver uma identidade de gênero, que ela vai me agarrar, que ela vai violentar o meu outro filho, isso quem é convive muito com ela importante, vai pegar aquilo. Isso é muito importante esclarecer Muito mesmo. julgamento, né? Nossa, até pelas ações. Isso, vocês também acredito que já tenham passado, né? Principalmente quando acontece o convívio de alguma criança, né? Que tipo, se vê, tipo, onde se viu uma criança, tá vendo, então isso vai ser aprendido, ou se estiver perto, se relar como se alguma coisa... Como se eu virasse pegasse aquilo. Então... Lá no La Casa, a nossa clientela é de 18 a 22 anos, é a faixa etária nossa. Então a gente tem uma série de pessoas que estão agora se conhecendo, sabendo realmente, se aceitando, né? E que eu vejo que tem pessoas muito deprimidas lá, pessoas que já se mutilaram. Então a gente procura recebê-los da melhor forma possível, porque a gente sabe que nós vamos fazer a diferença na vida dela, a partir daquele momento.
daquela aceitação dela e com as amizades que ela vai fazer ali. Então a gente procura lá sempre procurar conversar com as pessoas, conhecê-las mais a Ou fundo. a casa, por ser uma casa, né, LGBT, porém é bem muito frequentada por todos os tipos, todas as tribos. Desde que esteja mente aberta. Isso que é legal, isso que é que bacana, isso que eu ia falar com você entendeu? A gente mesmo. não tem o mínimo preconceito Exato, com isso relação é a isso. Importantíssimo. Eu acredito na igualdade, Sim. né? Sim. Nós todos somos Com iguais, Enquanto direitos, diferentes, claro. Sim. né? Isso. Então, se a pessoa vem lá por La Casa e quer vir com respeito e entendendo, compreendendo, querendo Vai ser muito bem-vinda. conhecer o local, valorizar, ela é sempre muito bem-vinda. E tenho certeza, todas as pessoas que foram lá até hoje não ficaram absurdadas com nada do que viram lá. Não, Porque muito não. viram seres humanos É muito bom. totalmente Eu digo porque já fui e vou. Eu também. seres humanos comuns, felizes. Que, na verdade, alguns diferentes, outros não. Celebrar mas a todos vida. felizes. Na verdade, a Muito temática do La Casa, ela nem deveria existir. Porque a temática é de acolhimento do público LGBT, sendo que o Sim. certo deveria ser todo mundo poder frequentar qualquer lugar que quisesse. Verdade. A temática deveria ser música, ou então o estilo ser rústico, mais moderno, enfim. Aí é questão de gosto, que não tem nada a ver com orientação sexual. Uhum. O ideal seria que todas fossem como uma casa de acolhimento e vai cada um onde quiser. Mas a gente sabe que tem algumas casas noturnas que não aceitam, não a casa em si, mas o público que frequenta Sim, rechaça esse povo sim. e fala, não, aqui não Não vai tem ser lugar pra ninguém. vocês. É, Não tem lugar pra vocês pro tipo mais, de gente. É mais com Até- atitudes Ao contrário, de né? Até os atitudes amigos de dele, olhar torto, que torcer o muitas nariz, vezes então. convidam outros amigos para ir, falam, não, meu amigo não quis vir porque, não, que ele não pisa, não sei o que e tal. Daí o próprio amigo dele falou assim, você é bobo, lá tá cheio de mulher, é muito mais fácil a gente conhecer as meninas lá do que conhecer as meninas aqui, porque aqui elas só querem saber de carro, não sei o que, isso, aquilo. Aqui não, ela quer conhecer Mais você. alternativo, né? Entendeu? Porque Então, sabe acho que que lá a isso é pessoa legal. vai tendo minimamente um pouco mais aberta de pensar, tá, ele não tem preconceito de nada, então ele é uma pessoa que É uma pessoa legal talvez de até conversar eu e- consiga é. dizer mais coisas que muitas pessoas têm, alguns preconceitos, independente do que for, que essa pessoa, pelo menos nesse quesito, não tem preconceito. Então é mais fácil de conversar, o diálogo é mais aberto. É mais aberta, a pessoa é mais aberta para a vida. E com certeza ela é mais feliz, ela Uhum. irradia Mais muito resolvido, melhor né? do que essa coisa presa que muitas pessoas têm, né? Esse medo de viver, essa coisa de, ai, o outro é muito afetado. Limitações, né? Mas São aí, crenças se é afetado, Exato. se não é, o que te afeta isso? Não te afeta nada, entendeu? Nem- Então, nem um pouquinho. vira a cara, pronto, acabou, não precisa fazer mais nada. Respeita, né? Respeita, pronto, Exato. acabou, não tem essa. Se a outra está agindo com respeito, beleza, entendeu? Então, é essa a questão, é um respeitar o outro, é ser humano respeitando o ser humano, respeitando o animal, respeitando seres vivos. É isso, nós somos isso. Então, essa energia é muito importante. Eu queria só falar uma coisinha assim, Claro, ó, fica à vontade. que, Vontade, que seria uma dica para os pais e para as Boa, mães. Legal. boa. Vocês vão envelhecer, Isso. tá? Quem que vai cuidar de vocês? Você acha que é seu filho lá cheio de neto, tudo? Não é, não. Ou é o gay, ou a lésbica, ou trans, que vai te cuidar. Tanto é que o meu tio está sendo cuidado pelo filho dele, que é trans. Uhum. Está cuidando agora do meu tio, entendeu? Quer dizer, e ele sempre aceitou. Agora imagine só, você a vida inteira sendo rechaçado e depois você vê a sua mãe lá, não querendo te ver, sua mãe num asilo, alguma coisa assim, qualquer maioria esse pessoal coloca. E eu duvido que alguém faça isso com uma mãe. Não faz, cara, não faz. Porque o carinho que existe, se ele for bem aceito pela família, o carinho que ele vai ter por esse acolhimento da família, ele vai retribuir. Porque- Ele pode estar casado, pode Sim. ter milhões de filhos samambaia, pode ter um monte de coisa. Mas ele vai pegar a mãe, o pai dele e vai cuidar. Sim, Então, porque isso ele que, foi isso cuidado. que é interessante da família, porque, por exemplo, eu trouxe aqui que parte da minha família não me aceita, não quer me ver e tudo mais, mas eu sou muito grato de ter os meus pais e as minhas irmãs do meu lado, porque é o que eu tenho de família, entende? Segurança. É foda, assim, claro que o meu marido é a minha família hoje, mas eles estão comigo e me apoiam e me respeitam, assim, meus pais são religiosos e eles vão além disso e trazem o amor, frequentam a minha casa. Eu tenho uma sobrinha que é a Sofia, ela tem
6 anos e a minha irmã, ela, em momento algum, nunca recriminou eu e meu marido. A gente sempre esteve muito próximo e a gente faz parte da vida da nossa sobrinha, sabe? E a questão da educação é que, às vezes, pra gente mudar a ideia de uma avó, de um tio ou de uma pessoa mais velha, é muito difícil você mudar, porque ela já tá com as suas crenças formadas, a sua ideia, né, a questão de personalidade. E trazer isso nas escolas como conscientização que existe o diferente, que essas pessoas não são invisíveis, assim, é o futuro, né? É fundamental, é a questão para o futuro, para que as crianças cresçam e isso seja limpo. E como faz diferença quando a gente tem uma pessoa, ou um familiar, um amigo que apoia. Nossa. Muda totalmente. E tanto a família do meu marido quanto a minha. É o mesmo, assim, você segura a mão e vai, né? Ninguém solta. Ninguém solta a mão de ninguém. Ninguém solta a mão de ninguém. Você divide as suas coisas, porque aí existe um monte de coisa que eu não sei disso, eu não sei daquilo, então você divide isso. É a troca, Isso né? é a troca, sabe? E daí você acaba, mesmo a pessoa não tendo uma realidade, às vezes tem uma empatia. E essa troca faz você seguir, entende? Sim. Uma coisa que eu acho que todo mundo aqui Eu acho que vivenciou, a empatia né? é porque você não sabe do outro. Quando Sim, o outro fala, do você outro. fala... É Ele verdade. pensa assim, empatia. E aí quando a minha família teve uma questão mais, uma abertura de aceitação, não a questão aceitação ativamente falando, eu aceito. Aceito e pronto. Não, Ela é respeito, continua, né? É exato, respeito. Ela tá Nossa, tentando entender o que está acontecendo também. É um processo, de oportunidade. conhecer, né? Pra mim mudou, sabe? Mudou uma questão assim, deu mais vontade, não, vou seguir o que eu faço, vou me abrir também as coisas que às vezes também pra gente é um tabu que a gente, toda pessoa desconstrói todo dia. Sim. Ou não, mas eu vejo que eu estou nessa tentativa, muita coisa eu tem que acho que a palavra de hoje em dia é empatia. Sim, com certeza. Desenvolver a empatia. Se colocar no lugar do outro, isso, né? No caso hoje a gente está falando, né, sobre o público LGBT, mas antes de mais nada, antes de ser LGBT, são seres humanos. Exato. Com certeza. Então não é como LGBT. Não são mutantes, gente. Não é? A gente precisa, eu acho que desconstruir essa ideia que LGBT com promiscuidade. Que uma coisa não tem nada a ver com outra. Com certeza. Né? É claro, as pessoas têm conflitos, tem, mas cada um na sua. Exato. Né? Isso acontece com todo mundo. A LGBT não foi uma coisa, com LGBT. Não é um grupo do meu tio, que eu peguei como referência até hoje, a frase matuta até hoje aqui na minha cabeça. Você quer ser assim? Seja, mas você vai ter que ser o melhor. Gente, eu acho que é um fardo também que é LGBT. Uma responsabilidade, né? Gente, faltam 2 minutinhos para encerrar o nosso programa. A gente podia ficar aqui até 2 horas no papo. Mas para encerrar esse programa, né, tão especial para nós aqui também, eu gostaria que cada um de vocês deixasse um recado para quem está em casa nos assistindo para esse dia de luta, dia de combate e um dia de gerar que as pessoas debatam esse tema que tem que ser debatido sim. Então, fiquem à vontade, deixar contato também, profissional. Vamos começar com o Max. Max, por favor, seu recado. É um dia hoje muito especial, né? O dia de combate à LGBTfobia no mundo todo. Então, você que é LGBT, que está vendo esse programa, você não está sozinho. Procure as pessoas em que você confia, em que você, né, tem apoio e busque forças para você se manter, porque a luta é diária, ela não é fácil, mas nós nos mantemos mais fortes juntos. É isso. Com certeza, Ju. Eu tenho uma dica, né, para quem é LGBT, e eu te digo que a dica é eu esperar, ter paciência. Com paciência as coisas vão se resolvendo, né? E força. Força, porque isso é o primordial para tudo, força. E manter a cabeça erguida, né? A minha dica é para conscientização, a questão política, a questão de legislação, acompanhar o que tem sido feito e dali para frente votar sempre com a mão na consciência, pensando no coletivo. Feito, Celso. Bem, a minha dica continua ainda para os pais tamanhos, que é a minha grande preocupação, porque tem pai e mãe que jogam o filho com 16, 17 anos para fora na rua. É muito triste ver isso, porque é desumano inicialmente, né? E você vai realmente pôr uma pessoa aí que poderia te dar muito, muito prazer e felicidade, né? E o outro é um convite para quem quiser conhecer o La Casa, é só ir lá conhecer. Nós estamos quinta, sexta e sábado,
É uma casa super legal, como ela falou, não é uma casa com promiscuidade, é uma casa para você se divertir, de todas as formas. Eu queria dar 2 recados. Primeiro, para você que faz parte da população LGBTI. Seguinte, você não é doente, você é uma pessoa como outra qualquer, você é saudável. Então, procure se cuidar. E a gente tem a nossa clínica de psicologia aqui da Unital, você pode procurar que você vai ter apoio. Uma segunda coisa é para os pais. Ame seu filho incondicionalmente, independente da condição dele, né? Ele é seu filho, então cuide dele. Se você tem um familiar LGBT, cuide dele também, porque ele precisa muito do seu apoio. Gente, muito obrigado, muito obrigado. Obrigada, gente. gente. Obrigada. Obrigado, Jefinho.